Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre o processo nos tribunais, começando por 2 institutos que aparecem muito em prova e que fazem toda a diferença para entender a lógica do Código de Processo Civil atual. Eu estou falando do incidente de resolução de demandas repetitivas e do incidente de assunção de competência. Antes de entrar no conceito, para um segundo e pensa comigo. Você já percebeu como existem situações em que várias pessoas enfrentam exatamente o mesmo problema jurídico ao mesmo tempo? Um plano de saúde que nega um procedimento? Um banco que cobra uma taxa discutível? Um concurso público que adota um critério polêmico? Cada pessoa entra com sua ação, mas a questão de direito é a mesma. Agora imagina cada juiz decidindo de um jeito. Um concede, outro nega, outro demora anos. Isso gera insegurança e sensação de injustiça. É justamente para evitar esse cenário que nasce o IRDR. O incidente de resolução de demandas repetitivas é usado quando existem muitos processos repetindo a mesma questão de direito e quando essa repetição coloca em risco a isonomia e a segurança jurídica. O tribunal, ao perceber isso, centraliza a discussão. Os processos ficam suspensos e o foco passa a ser a tese jurídica. O tribunal decide qual é a interpretação correta da lei e essa decisão depois será aplicada a todos os casos semelhantes. É como se, em vez de explicar a mesma regra para cada pessoa individualmente, alguém reunisse todo mundo e explicasse de uma vez só, de forma clara e igual para todos. Isso economiza tempo, evita contradições e traz previsibilidade. E atenção para concurso, a tese fixada no IRDR passa a vincular os juízes e os próprios tribunais. Agora vamos para o incidente de assunção de competência. Aqui, a lógica muda um pouco. No IAC, não é preciso que existam vários processos repetidos, basta que haja uma questão de direito relevante com grande impacto social e que o tribunal entenda que aquele tema merece uma decisão mais qualificada. Pensa em uma lei nova que começa a gerar dúvidas importantes. Ainda não existem milhares de processos, mas a interpretação correta vai afetar muita gente. O tribunal assume a competência para julgar aquela questão diretamente no órgão mais relevante, como o plenário. O objetivo é fixar um entendimento sólido desde o início. Então, guarda isso. IRDR está ligado à repetição de processos. IAC está ligado à relevância da questão. Ambos servem para organizar o sistema e evitar decisões desencontradas. Com isso em mente, seguimos adiante para entender outros instrumentos que dialogam diretamente com esses incidentes. No bloco 2, a nossa conversa continua sobre o processo nos tribunais, agora com foco na reclamação e na ação rescisória. Aqui é muito importante entender a finalidade de cada instrumento, porque eles não servem para qualquer inconformismo. Vamos começar pela reclamação. A reclamação existe para preservar a competência do tribunal e para garantir a autoridade das suas decisões, especialmente quando estamos falando de decisões vinculantes. Ela não substitui recurso e não serve para rediscutir fatos ou provas. Imagina a seguinte situação. Um tribunal superior fixa um entendimento claro sobre determinado tema. Mesmo assim, um juiz decide ignorar completamente essa orientação e julga de forma contrária, sem justificar. O que a parte prejudicada pode fazer? Ela pode ajuizar uma reclamação para que o tribunal restabeleça a autoridade da decisão vinculante. A reclamação também é usada quando um juiz ou tribunal invade a competência de outro. É como se alguém ocupasse um espaço que não lhe pertence. A reclamação vem para corrigir isso e recolocar cada órgão no seu devido lugar dentro do sistema processual. Agora vamos falar da ação rescisória. Aqui, o cuidado precisa ser redobrado. A ação rescisória é uma ação autônoma, que tem como objetivo desconstituir uma decisão que já transitou em julgado, ou seja, uma decisão que, em regra, seria definitiva. Por isso, o Código de Processo Civil só admite a rescisória em hipóteses específicas. A ação rescisória pode ser proposta, por exemplo, quando a decisão viola manifestamente uma norma jurídica, quando se baseia em prova falsa ou quando surge uma prova nova que poderia mudar completamente o resultado do julgamento. O prazo é de 2 anos comprados do trânsito em julgado.
No dia a dia, pensa em um acordo que já foi fechado, assinado, tudo certo. Depois se descobre que um documento essencial era falso. A regra é respeitar o acordo, mas diante de uma falha grave, admite-se desfazer aquilo. No processo, é a mesma lógica. A coisa julgada é protegida, mas não é intocável. Percebe como o sistema tenta equilibrar segurança jurídica e justiça? Nada é feito de forma leviana, e é justamente essa lógica que nos leva ao último bloco. No bloco 3, nós fechamos o tema falando dos precedentes vinculantes e da importância deles para compreender todo o processo nos tribunais de forma integrada. Os precedentes vinculantes representam uma mudança profunda na forma de decidir. Hoje, o juiz não decide sozinho, como se cada processo fosse isolado do mundo. Ele precisa observar decisões anteriores que têm força obrigatória. Entre esses precedentes estão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado, as súmulas vinculantes, os julgamentos de recursos repetidos, os acórdãos em IRDR e em IAC. A lógica é simples e muito cobrada em prova. Casos iguais devem receber soluções iguais. Isso gera previsibilidade, confiança e tratamento isonômico. Para o cidadão comum, isso significa saber o que esperar do judiciário. Para o sistema, significa menos decisões contraditórias e mais eficiência. Pensa no trânsito novamente. Se cada motorista resolvesse interpretar as regras de um jeito, o caos seria imediato. Os precedentes funcionam como regras claras de circulação. O juiz pode até se afastar de um precedente, mas precisa fundamentar muito bem, mostrando que o caso é diferente ou que o entendimento precisa ser superado. Tudo que estudamos se conecta aqui. O IRDR e o IAC produzem precedentes qualificados. A reclamação garante que esses precedentes sejam respeitados. A ação rescisória pode, em situações específicas, dialogar com esse sistema quando uma decisão transitada em julgado se mostra incompatível com uma violação grave da ordem jurídica. Quando você enxerga o processo nos tribunais dessa forma, tudo passa a ter sentido. O Código de Processo Civil busca coerência, estabilidade e eficiência. Esse é o espírito da lei, e é exatamente isso que as bancas esperam que você compreenda. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.